Boa noite para quem chegou agora. Bom, gente, então, olha só, a gente vai iniciar também algumas apresentações e agradecimentos na noite de hoje, que a gente está com a convidada Mari Biggio. Ela vai bater um papo com a gente sobre literatura de cordel, né? Eu me chamo Camila Sobreira, eu sou arte educadora da ABA, tá? E aí, gente, olha só, a gente quer iniciar a live de hoje agradecendo também essa ação que está sendo promovida pela Embaixada dos Estados Unidos, né? Então, é importante a gente dizer que o Futured é um projeto da Embaixada dos Estados Unidos em parceria com os centros binacionais, os espaços americanos. Estão acontecendo lives e eventos por todo o país. E a ABA é um dos curadores desse conjunto de ações que a gente está promovendo na noite de hoje. Então, já aconteceram outras lives que vocês podem estar aí assistindo, certo? Conferindo. E na noite de hoje, a gente resolveu trazer Mari Biggio para bater esse papo aqui com a gente, certo? Então, o tema de hoje é literatura de cordel, se renovando e inovando. Tá? A gente trouxe hoje a convidada Mari Biggio, ela que é poeta, cordelista, criadora de conteúdo e contadora de história. Então, a gente já vai convidar agora a Mari. Vamos lá, Mari. Oi, gente! Oi, Camila! Oi, Mari. Queria primeiramente agradecer, né, pelo convite para estar aqui hoje. Eu sei que são muitos compromissos aí online, é uma oferta grande já que a gente tem, né, de eventos online. Mas olha, vamos lá. Começar do começo. A literatura de cordel entrou na minha vida na escola, né? Eu tive contato, na verdade, com o movimento armorial e tenho aqui alguns amigos na escuta que são da época da escola. A gente tinha uma professora fabulosa de literatura chamada Rita Rafael. Eu nunca me esqueço do nome dela, porque era um nome duplo, assim, misturado, masculino e feminino, Rita Rafael. E aí ela nos apresentou, na verdade, o movimento armorial. E eu já era muito dada às artes cênicas, né? Eu já gostava muito de decorar texto, de declamar, sempre fui meio amostrada, assim. E aí eu fui atrás, né, me aprofundar no movimento armorial, conhecer Ariano Suassuna e a obra dele. E acabei descobrindo que, na verdade, ele tinha inspirações muito claras, oriundas da literatura de cordel, da literatura popular. Então, muitos personagens que a gente conhece da obra de Ariano, né, como, por exemplo, João Grilo, Chicó, algumas cenas que ele coloca, por exemplo, no Alto da Compadecida, a própria Pedra do Reino, tem muita influência de textos muito antigos da literatura de cordel. E eu fiquei muito interessada em pesquisar, né, investigar, eu acho que essa é a palavra, essa fonte, porque se o cara é uma inspiração para mim e tem algo por trás que inspirou esse cara, né, então, puxa vida, deve ser algo muito fantástico. Ô, Mari, e eu acho massa, assim, nessa tua fala, desse início de jornada, né, da tua relação com o cordel, né, porque existiu aí uma identificação com um gênero, né, um gênero artístico, e aí você passou também a pesquisar, a mergulhar nesse universo para tentar entender, né, buscar as referências dos mestres também, para poder, o tema de hoje fala de inovação, né, então, de repente, a gente olhar para essa importância da gente pesquisar os mestres, né? Uhum, E atrás também de quem veio antes da gente. Como é que a uhum, gente pode beber dessa fonte, aprender esse conhecimento, né? Para uhum. depois a gente ressignificar. Não, mas aí assim, né? Para a gente ir caminhando nessa jornada da tua relação com o cordel, né? Então, assim, como foi que chegou esse momento de tu perceber que você poderia trabalhar com o cordel, criar inovações com esse gênero? Como é que tu percebeu aí?
Eu não sei, eu acho que essa vontade de expandir, de difundir a literatura, né? Porque eu me lembro de estar na universidade, nos primeiros anos, no curso de radialismo e TV, né? Que eu sou radialista por formação, inclusive estudei com Julie Harten, que faz parte, né, da equipe da ABA. Eu falava sobre os recitais, eu convidava os colegas, e as pessoas achavam, né, fazia uma cara assim, coisa estranha, que coisa mais exótica. Na verdade, é algo tão tradicional e tão genuíno que eu é que achava estranho o estranhamento dos outros, né? Então, eu comecei a nutrir uma vontade muito grande de buscar ferramentas para a difusão da literatura de cordel. Mas depois de um tempo eu percebi que a ferramenta principal seria uma transformação interna, né, do caminho, da jornada que a literatura de cordel faz no Brasil. Porque, a começar pela questão da presença feminina, por exemplo, né, que a gente tem tardiamente essa presença feminina. Na verdade, a gente sabe que uma das primeiras mulheres que escreveu cordel, ela precisou adotar no século XIX, ela precisou adotar um pseudônimo masculino para poder publicar os seus folhetos. Então, eu comecei a buscar também as possibilidades de escrever e apostar que as novas gerações, assim como eu um dia fui uma nova geração que se apaixonou pela literatura de cordel, eu comecei a apostar que as novas gerações poderiam ser o futuro da perpetuação da literatura de cordel, da difusão, digamos assim. Então, essa foi minha jogada principal, foi apostar no público infantil, em fazer uma conexão muito, muito real com a educação. Isso aí eu acho que é uma aposta que dá muito certo, porque a escola é o lugar onde a literatura de cordel deveria estar desde sempre. A gente tem de forma muito informal. A gente tem professores e professoras, né, que se preocupam em apresentar o gênero para os pequenos, para as crianças, em dizer que é algo genuinamente brasileiro, nordestino, em falar que existem autores e autoras, né, contemporâneos que escrevem, mas não é algo que está no currículo, né, que está na grade. A gente vai para a academia também e sente a ausência da literatura de cordel nas disciplinas ligadas à arte, à literatura. Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas acredito que esse olhar para a literatura de cordel, fazendo essa mudança estrutural, passando pelos temas, passando pelo reconhecimento da presença feminina, deixando de lado aquele cordel de outrora, que era machista, que era pesado, que era, enfim, que tinha outra função social, para uma literatura com L maiúsculo mesmo, e que vai para grandes e pequenos, e que tem espaço para todas as pessoas lerem e fazerem, né? Quanto mais a gente abre esse baú de história, de memórias, mais vão surgindo referências que a gente pode estar utilizando, por exemplo, na educação, né? Isso. Então, assim, eu acho que seria bacana também a gente se encaminhar para essa relação do cordel, né, e o potencial pedagógico desse gênero, né, que a gente já começou a conversar sobre isso, e hoje, além dos livros, né, como é que você atua também? Você está com algum projeto? Sim, olha, então vamos lá, acho que eu vou fazer um panorama aqui, um breve apanhado das coisas que eu tenho feito, né, dos trabalhos que eu tenho desenvolvido. Então, eu tenho os livros, eu trouxe aqui alguns, posso mostrar daqui a pouco. Tem os cordéis, porque eu insisto também na perpetuação do formato mais charmoso, mais tradicional, né? Do folheto mesmo, acho interessante as crianças conhecerem, saberem, até acho lúdico, acho visivelmente agradável eles fazerem varaizinhos de cordéis, de fazer varal de cordel na escola.
Então, é algo que eu gosto de fomentar, né? Essa divulgação do formato original, digamos assim, porque isso também é bem discutível, dizer que é original ou não é. Mas o formato mais tradicional. Isso, até E eu para também tenho eles um programa... investigarem, né, Mari? Isso, exatamente. Eu tenho um programa de rádio também, que se chama Rádio Matraquinha, que ele está atualmente em 2 rádios, na Rádio Freicaneca FM, que é a rádio pública do Recife. A gente, através de um edital, a gente foi contemplado. Cláudia Bettini, que está aqui também ouvindo, é minha companheira de microfones, de estúdio, de produção. E na Rádio Matraquinha, estou sempre levando, a gente tem um quadro de histórias da Matraquinha, então a gente está sempre levando histórias em cordel, minhas e de outras pessoas também, para os programas da Matraquinha. Já fizemos um programa, não foi, Claudinha, sobre literatura de cordel especificamente. É um programa voltado para a infância, mas que a gente não subestima o entendimento das crianças. A gente fala uma linguagem que todo mundo se diverte, que todo mundo compreende. E se não compreende, é uma ótima pedida conversar sobre o assunto, né, descobrir novas palavras, vocabulário e tirar dúvidas aí com os pais que escutam em casa. Então, tem a Rádio Matraquinha. Tem um canal de vídeos no YouTube, que eu estou sempre postando novidades e tudo mais. Tenho feito algumas lives também nas minhas redes sociais. E aí, às vezes, eu conto histórias, às vezes eu conto cordel, vou misturando aí. Tenho o Spotify também, que eu também sou compositora, também sou cantora. E tem no Spotify também tem alguma produção literária. Eu recentemente lancei um cordel para meditar. Nesse período de pandemia, a gente se deparou com a ansiedade muito latente, né? Nesse momento em que a gente ficou de tantas incertezas, né? Com relação ao corona, com relação ao isolamento, quando é que isso vai passar e tudo mais. Isso afeta as crianças, obviamente. Então, eu entrei muito essa onda de buscar o equilíbrio e de buscar possibilidades de acalmar a mente e o coração e fazer isso através da literatura de cordel. Então, no Spotify, as pessoas podem encontrar também o Cordel para Meditar, que é uma meditação guiada, com trilha sonora, tudo mais, feita pela minha irmã, Mila Bígio, mas toda no formato de cordel. Como a gente trabalha com literatura, uma literatura dita popular, a gente acaba sendo vítima, às vezes, de uma folclorização da literatura de cordel. E aqui eu estou usando o folclore como um termo pejorativo, uma coisa folclórica, uma coisa que está muito distante da realidade, da contemporaneidade, dos processos tecnológicos e tudo mais. Então, a gente sempre é procurada, né, para atuar, principalmente no ambiente escolar, né, nas escolas, para fazer visitas, para fazer apresentações, shows e tudo mais, em determinadas épocas do ano. No São João, né, no folclore, no próprio folclore também. Então, tem alguns momentos assim, né? É como se... eu me lembro de um cordel que a gente fez uma vez coletivamente com a Unicordel, que foi essa primeira associação de cordelistas que eu falei no início. A gente fez um cordel que era: o frevo não deveria ser refém do carnaval. Era o mote. O mote é uma espécie de refrão que vai se repetindo a cada estrofe. Que massa. O frevo não deveria ser refém do carnaval. E eu penso que a literatura de cordel não deveria ser refém do São João, ou não ser refém do dia do folclore. Porque há muitas escolas, muitas pessoas têm essa visão de que o cordel combina única e exclusivamente com esses 2 momentos, né? Com o ciclo junino e com essa outra data que geralmente é o dia do folclore. E a gente tem cordel sobre tudo e não é mentira. Vou mostrar agora, porque eu sou dessas que mostra. A gente tem uma prática que é ancestral, mas que foi redescoberta há pouco tempo, há algumas décadas, eu diria, alguns anos, que é fazer cordel sob demanda, né? Escrever cordel de acordo com uma demanda
de alguma instituição, às vezes de uma pessoa, né, física mesmo, que quer fazer um convite de casamento, um convite de aniversário, uma lembrancinha, e a gente acha, eu acho isso genial, eu adoro. Mas, por exemplo, eu tenho esse cordel aqui que foi para um casamento. Então, foi exposto no casamento e foi o que as pessoas levaram para casa como uma das lembrancinhas. Érica faz isso também, que eu sei. Essa aqui foi uma multinacional chamada ArcelorMittal que me convidou para fazer o brinde do Dia Internacional da Mulher. Então, a empresa inteira, foram mais de 5.000 folhetos distribuídos para os profissionais por ocasião do Dia da Mulher. Esse aqui para um aniversário temático. Quando eu falo que tem cordel sobre tudo, eu mostro que tem cordel sobre tudo mesmo, né? Ô Mari, e eu acho bem interessante essa fala que tu complementou de Érica, e a gente também tem aqui no chat alguns comentários bem pertinentes, eu acho que a gente pode ir se encaminhando agora para fazer um fechamento e abrir para as perguntas, né? Sim. Eu acho bacana nessa tua fala e na de Érica, da gente, enquanto educadores, também não estigmatizar esse gênero, né? Isso. A importância de não estigmatizar enquanto educador, a gente também se perguntar, provocar em sala de aula uma reflexão, né? Então, assim, não basta eu apresentar o cordel no São João, porque apesar de eu estar mostrando para os meus alunos, eu estou também reforçando esse padrão de estigmatizar a cultura, de repente, do nordestino, do sertanejo, né? Ou de uma cultura menor, né? Quando, na verdade, cultura popular não significa menor nem maior, é cultura, né? É arte, é expressão. Perfeito. Então, a gente não precisa rotular as artes e a escola precisa estar muito atenta, os educadores precisam estar muito atentos, né? O que é que eu vou apresentar para os meus alunos? Os ciclos existem para a organização das instituições, para a gente, né, organizar o turismo, para a gente organizar a economia e tudo mais. Mas isso não significa que as expressões artísticas precisam ser atreladas única e exclusivamente a esses ciclos, né? A gente pode escutar frevo o ano inteiro, a gente pode escutar forró o ano inteiro e a gente pode ter a literatura de cordel figurando nas manifestações, nas festas, nos encontros, nos festivais o ano inteiro. Eu vou ler aqui alguns comentários. O último foi de Karina. É muito importante esse resgate da cultura, cada vez mais, e principalmente no nosso Nordeste, e principalmente com nós, jovens. Meu projeto de finalização do curso na faculdade foi sobre estilogravura nas campanhas publicitárias. Arretado. Massa. Nossa, e como é explorada a estilogravura, né, com esse tino comercial, e eu acho fantástico, e recebo muitos convites também para fazer textos de campanhas publicitárias, jingles e locuções em cordel. E acho o máximo, acho que a difusão e a valorização e a perpetuação passa por aí também, né, por ser assimilado, inclusive pela publicidade mesmo. Acho bacana demais. Marata promoveu o potencial pedagógico histórico do formato permanentemente. Está na origem da tradição oral, a preservação e disseminação da memória do povo. Olha, cada comentário, a live chega a estar ficando pesada dos comentários. A historiadora contribuindo aqui com a gente. Pois é, bravíssima. Suzana enviou emojis. Érica, inclusive para o currículo escolar, esses ciclos. Sim, os ciclos, como eu disse, né, para organizar. Isso, né? Mas não deixar as manifestações reféns, né? Mas para a organização é necessário, de fato. Isso. Então, gente, Mari, o que é que tu acha de tu puxar esse momento agora de compartilhamento, né? Sim. Das expressões? Então, estamos aqui com alguns participantes na live agora. Sintam-se à vontade para compartilhar,
certo? De forma breve, para a gente poder ter espaço para todos, né, Mari? E Isso. também, quem tiver alguma pergunta, eu acho que esse é o momento, gente, da gente, de repente, responder. Então, Mari, vamos lá? Queres começar? Olha, como a gente está falando de tradição e inovação, eu lancei recentemente, no final de outubro, o meu primeiro e-book, meu primeiro livro no formato exclusivamente digital. E, obviamente, ele é um cordel. Né? Quem me conhece sabe que esse é meu carro-chefe, apesar de já ter publicado em outros estilos literários, mas geralmente tudo que eu faço é em cordel e o e-book, meu primeiro e-book, não poderia ser diferente. Inclusive, o título é Cordel Espacial. E ele foi escrito em plena pandemia, muito inspirado na minha vivência, na minha convivência com meu filho, Jorge, que tem 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses. É incrível a gente acompanhar de pertinho essa viagem imaginativa, dia após dia, que as crianças são capazes de fazer. E esse cordel espacial é justamente isso, é uma viagem pelo espaço dentro de casa. E aí ele diz assim: construí de papelão minha nave espacial para voar por entre os astros do espaço sideral. Um foguete original com seus botões de tampinhas e meu traje de astronauta, um pijama de estrelinhas. Para esta aventura me preparei muito bem. Separei frutas para o lanche e garrafa d'água também. A calculadora antiga virou o meu transmissor para me comunicar com o comando instrutor. A contagem regressiva começou no pensamento. 3, 2, 1 e decolar! Foi-se a nave em movimento. A vista era encantadora em meio ao céu estrelado que fiz usando a lanterna e um escorredor furado. Fui navegando no espaço, como num sonho encantado. Cheguei logo a um planeta um tanto desarrumado. Nem Mercúrio e nem Vênus. Brinquedos em todo o canto. A bagunça em toda parte. Não era Marte, portanto. Planeta desconhecido recebeu uma invasora. Depois arrume seu quarto, disse ela com a vassoura. Saí correndo dali para seguir o meu roteiro. Depois guiei minha nave rumo ao planeta banheiro, pois lá tinha uma estação que eu precisei visitar. Deixei ali encomenda para a descarga levar. Lavei muito bem as mãos e deixei o tal planeta. E assim segui rumo ao mundo dos livros e cadernetas. Muitas pastas nas estantes, muitas histórias e discos. Ali explorei bastante e não parecia haver riscos. Foi aí que um ET de olhos muito aumentados veio logo me alertando. Estou trabalhando. Cuidado. E aquele ET barbado falou em seu dialeto com alguns outros ETs num computador discreto. Talvez um clube secreto, tipo interestelar. E de novo o ET falou: filho, eu vou trabalhar. Para não atrapalhar, eu segui na excursão. Não vi Júpiter, mas Saturno deu pistas da direção. Nesse canto do universo, qual um vórtice proibido, ficava a cama que tinha campo de força embutido. Nela eu já dormi fugido nas noites de pesadelos, ou quando fui perseguido por monstros cheios de pelos. Logo à frente, a prateleira com muitos anéis brilhantes. Serão anéis de Saturno de poeira cintilante. A invasora celeste com a arma vassoural apareceu por ali com seu tom habitual. Seu quarto é buraco negro? Eita bagunça danada! Se uma coisa se aproxima, no mesmo instante é tragada. Eu parti em retirada, sem ao menos avistar nem Urano, nem Netuno nesse espaço singular. Mas cheguei a um lugar e pousei o meu foguete sobre a fofa superfície felpuda como um tapete. Por ali investiguei se havia joia escondida, mas só recolhi amostras de restinho de comida. Nenhuma rocha sequer coletei para a pesquisa e segui a minha rota brincalhona e imprecisa.
Sobrevoei a varanda de onde avistei a lua e ouvi uns seres lunares miando à noite na rua. Fui à área de serviço, área restrita à presença. Lá revi a invasora. Tô varrendo, dá licença. No fim cheguei ao planeta, que é o mundo dos sabores, cheio de aromas diversos, temperaturas e cores. A invasora voltou. Na verdade, era a rainha de todo aquele sistema e da galáxia inteirinha. Eu me rendi aos seus pés e o foguete estacionei diante da nave-mãe. Eu humilde me curvei. Já está de noite, amanhã você toma seu sorvete. Ganhei um beijo na testa e voltei para o meu foguete. Fui ao planeta meu quarto, seguindo a sua instrução, arrumei toda a bagunça, dei por cumprida a missão. Esse é o cordel espacial, inclusive está disponível à venda na Amazon. Tem ilustrações belíssimas. Mais uma vez, a inovação e a tradição juntas. As ilustrações são do meu querido Sérgio Pereira, e ele trabalha com um traço que é do anime, né, do mangá e dos desenhos das animações japonesas. Nossa. Aparentemente não tem nada a ver com cordel, mas por que não juntar essas duas expressões artísticas, né, esses dois estilos tão diferentes? Isso. Então, queria agradecer muito o convite da ABA, agradecer a você, Camila, por essa mediação tão generosa e cuidadosa. Agradecer também a Karina por, né, esse contato e por, enfim, preparar tudo. Guilherme também, Julie Harting também, toda a equipe. Agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que vão assistir, né, depois, gravado no YouTube. Enfim, contribuições maravilhosas, a todo mundo que falou aqui no chat, a todo mundo que falou, Érica, que contribuiu também, Marata, Camila, todo mundo, Núbia, Suzana, Andréa. Isso, enfim, então, agradecer, gratidão. E agradecer a você também, Mari, pela tua participação, né, pelo teu compartilhamento mesmo da tua experiência, dos teus saberes. Hoje a conversa da gente foi sobre essa inovação, né, do cordel, como a gente manter a cultura, manter a tradição, mas inovando, sendo criativo, né, com essa expressão artística. Então, hoje a gente conversou muito do teu processo criativo, né, Mari, com o cordel, e das possibilidades que a gente tem nesse gênero, nessa linguagem. Um momento também criativo, né, que a gente pode ter, investigativo, eu gosto muito dessa palavra, né, investigar, através da educação. Então, gente, a gente vai finalizando por hoje, agradecer também quem participou. Esse é um projeto que é o Futured, é um projeto da Embaixada dos Estados Unidos em parceria com os centros binacionais e espaços americanos. Estão acontecendo lives e eventos por todo o país, e a ABA é um dos curadores desse conjunto de ações. Então, a gente quer agradecer também à Embaixada, à ABA, por oportunizar esse diálogo que a gente acabou de ter. E é isso, gente. Um beijo em todos e em todas.